mais uma vez aqui neste canal da comunidade cristã Projeto Semear. Pastor Reginaldo te cumprimenta nesta noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre ti, sobre sua casa, sobre sua família. Cada vez que eu abro em um texto como esse que falarei nesta noite, o Senhor faz arder o meu coração, porque tamanha fé, tamanha confiança, mas ao mesmo momento demonstrando a humanidade. Veja, então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Uma palavra como essa demonstra por todos os ângulos da nossa vida a relação que nós devemos ter com Deus. Pedro era um homem que, ao longo da sua história, ele tinha aprendido a conviver no mar. Ele não tinha medo das ondas, ele não tinha medo do vento, ele não tinha medo das noites escuras que ele passava sobre o mar, porque quando Jesus o chama para ser discípulo, ele era um pescador. Ou seja, um homem que convivia com todas as ferocidades do mar, com todas as tempestades que o vento causava em águas que em alguns momentos pareciam tranquilas. Agora, quando esse episódio ocorre na vida de Pedro, ele também demonstra que tinha medo. A sua humanidade, ela desaba na frente do seu Criador. Quando todos aqueles discípulos, os 12 que estavam dentro do barco por uma ordem de Jesus, olha, vocês atravessem o mar, que depois eu vou. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, o Senhor vem caminhando sobre as águas, mostrando que o senhorio dele está sobre todas as coisas da criação, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o mar, sobre a terra, sobre o ar, sobre o fogo e todas as coisas que podem fazer mal a mim e a você. Quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos em situações que nós até que começamos acreditando: o Senhor vai me socorrer, o Senhor vai me ajudar, a resposta virá, eu estarei esperando, mas chega um momento em que a nossa humanidade, ela faz o nosso coração duvidar. E veja Pedro quando ele sai do mar, sendo que 11 discípulos estavam e ficaram com medo. A Bíblia diz que todos pensaram que era um fantasma, mas Pedro, ousado, ele diz: Senhor, se és tu, faça com que eu caminhe sobre as águas em sua direção. Você quantas vezes tomou a iniciativa de pedir a Deus para que te socorresse? Acredito que muitas, assim como eu. Agora, quantas vezes ao longo da sua jornada você começou a desabar, a afundar, a mostrar que você é feito de pele, de carne e de osso pecaminoso? A Bíblia diz que nós somos feitos de barro. Agora, aquilo que habita dentro de nós, que tem o poder da relação com o Criador, é que vai despontar quanto de fé nós temos para que Deus haja nas nossas vidas, em tudo aquilo que precisamos. Pedro estava junto com os discípulos, a ponto de sofrer um naufrágio, porque a Bíblia diz que o vento era forte e contrário, e que as ondas eram avassaladoras.
Agora, mesmo no meio da tempestade, Pedro nos deixa com essa ação. Um resultado de confiança, porque ele foi o único que, mesmo afundando, caminhou sobre as águas. Eu quero te fazer um pedido nesta noite. Espere no Senhor. Confie em Deus. Vai passar. Não existe nada neste mundo que não tenha fim. Se você está no meio de uma tormenta, confie em Deus. Vai passar. Se você está em um momento onde as coisas estão te causando dor, estão te causando dúvidas, estão te causando medo, acredite no Senhor. No momento certo em que você pedir o socorro e Ele ver que você já não vai aguentar mais, Ele vai estender as mãos como estendeu para Pedro. Pedro disse: socorre-me, Senhor, porque eu estou afundando. E o que me chama a atenção é que Pedro não começa a afundar assim que ele sai do barco. Pedro não começa a afundar assim que ele dá o primeiro, o segundo passo. Pedro começa a afundar quando ele está próximo de Jesus. O Senhor permitiu que ele afundasse pela dúvida quando estava próximo dele, porque se estivesse longe, ele teria se afogado. Não duvide que o Senhor está cuidando da sua vida no meio do seu tormento, no meio da sua angústia, no meio dos seus problemas. Ele está por perto. A qualquer momento, o Senhor estenderá as suas mãos, agarrará as suas mãos. E então dirá a você: por que duvidastes? Eu sempre estive ao seu lado. Você não me sentiu porque a dúvida não deixou a sua confiança prevalecer sobre a tempestade. Mas eu nunca te deixei. O Senhor diz a nós nesta noite através desta palavra. Às vezes na nossa vida existem momentos que nós não temos palavras e choramos. O Senhor também entende lágrimas. Existem momentos que nós às vezes ficamos angustiados, nós às vezes começamos a duvidar e alguns de nós dizemos: onde está Deus? Deus nunca saiu do lugar onde sempre deveria estar, do seu lado. A Bíblia diz que Ele está assentado no alto e sublime trono, de onde os seus olhos buscam os justos da terra. É necessário que você confie no Senhor, para que os teus problemas sejam resolvidos, para que as portas que estão fechadas sejam abertas, para que todos os seus problemas cheguem ao fim, porque o Senhor está no controle do seu barco. A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então veja você que existem situações na nossa vida que são permitidas por Deus para ver até onde vai a nossa confiança nele. Eu quero te convocar nesta noite para olhar para dentro de si. Em que Deus você tem confiado? Aquele que não te abandona, aquele que às vezes você pode dizer: Deus tarda, mas não falha. Não, querido. Deus não tarda e nunca falha. Ele chega no momento exato, porque Ele nunca perdeu o controle da situação da minha vida e da sua vida. Se você tem um problema na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, em alguém que é ente querido, mas que vive longe de você, o Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. A Bíblia diz que Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e está em todos os lugares. Então entregue a sua vida ao Senhor nesta noite, confia nele e tudo Ele fará pela sua vida. Pedro, se ele não tivesse duvidado, ele teria caminhado de braços dados com Jesus. Mas a sua humanidade aflorou naquele momento e no meio de tanta confiança despontou a dúvida. Não deixe-se duvidar do Senhor. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego todos os meus problemas nas Tuas mãos.
Aquilo que não posso fazer, que está na minha alçada, Senhor, faça por mim, porque eu confio no Senhor com toda a minha vida, com toda a minha alma, com todo o meu coração. E você verá que a voz do Senhor, no momento exato, chegará até você e dirá: filho, por que duvidastes? Eu sempre estive aqui. Pastor, quero orar por você. Traga até você um copo com água, traga uma roupa de um ente querido, alguém que você quer que saia de um vício, que saia das drogas, que saia da bebida. Coloque uma camiseta desta pessoa, uma roupa desta pessoa, confie no Senhor. Não é o pastor, não é a oração do pastor, é a nossa fé unida, clamando ao Senhor: Senhor, salva-me, socorre esta pessoa que eu tenho apresentado diante de ti. E o Senhor irá te responder nesta noite, irá trabalhar dentro do seu coração, irá preencher todas as lacunas vazias onde falta fé. E o Senhor irá transbordar a confiança para que você caminhe por sobre os teus problemas. Se você tem uma enfermidade, coloque as mãos sobre ela, feche seus olhos, o pastor irá orar por você. Senhor, diante desta palavra, de tamanha confiança que Pedro teve no Senhor, eu te peço que o Senhor possa, assim como socorreu Pedro que estava afundando, também, Senhor, socorrer esta pessoa, socorrer a minha vida, socorrer o ente querido desta pessoa, Pai. Esta pessoa que está entregue a vícios, à droga, à bebida, que está entregue ao cigarro. Pai, que tudo aquilo que ganha, ou até mesmo as coisas de dentro da sua casa, está sendo, Senhor, jogado fora, neste vício maldito que Satanás colocou sobre esta pessoa e ela não teve forças para resistir. Senhor, tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em teu nome, Jesus, crendo, o Senhor Deus fará. Então eu me coloco diante da tua santa presença nesta noite, para que o Senhor cure as feridas da alma desta pessoa, para que o Senhor feche essas feridas e que o Senhor seja o remédio na hora exata, que o Senhor seja a resposta para esta pergunta, Senhor, que até hoje não teve solução, para que o Senhor, ó Pai, alcance com as tuas mãos a vida desta pessoa e não a deixe afundar nas dívidas, afundar, Pai querido, em agiotas, afundar, meu Deus, na falta de confiança, afundar, Senhor, nos vícios da pornografia, nos vícios que consome tudo que esta pessoa ganha. Coloco, Pai querido, agora a minha fé em ação juntamente com esta pessoa, para que a vida dela, para que a família dela, para que a casa dela seja abençoada e ela possa, meu Deus, te agradecer, porque o Senhor nunca a deixou, porque o Senhor sempre esteve aí. É ela que não viu, é ela, Pai, que não soube manter a sua fé estagnada diante de ti, para que o Senhor respondesse ela através, Pai, do ensinamento. Então, meu Deus, eu te peço agora pela minha fé, alcança esta pessoa que não tem forças para orar, para acreditar em ti. Pela minha fé, meu Deus, eu peço agora que o Senhor alcance esta pessoa que está com câncer, que não acredita mais em nada. Meu Deus, eu te peço que o Senhor alcance esta pessoa que perdeu a fé de tanta dor que ela sente, de tanto sofrimento que já passou com o filho nas drogas. Meu Deus, de tanto sofrimento que já passou porque as dívidas comeram e estão comendo tudo aquilo que tem ou tinha. Pai, mas o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, como restaurou a Jó. O Senhor é aquele que abre as janelas dos céus em nossa direção e derrama bênçãos tais que das quais virá a abastança. Deus, derrama agora a prosperidade, a cura da alma,
a cura psicológica, meu Pai. Repreenda este demônio da depressão que tem feito com que esta pessoa não tenha coragem para nada mais. Eu te peço, socorre-nos, Senhor. Diante desta maravilhosa palavra, eu coloco minha fé em ação, Pai, e grito, Senhor, a Ti. Clamo, meu Deus, a Ti. Socorre-nos, ó Deus, e faça-nos estar em segurança nos Teus braços. Não solte as nossas mãos, porque, apesar de confiarmos em Ti, nós continuamos sendo homens falhos, mulheres falhas. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Amém. E você diz, graças a Deus. Querido, tome esta água com fé. Diga para a pessoa vestir esta camiseta, esta roupa com fé. Coloque a sua fé em ação. Deus irá abrir portas. Deus enviará pessoas para que possa fazer você triunfar diante deste momento que você está passando, de dívidas, de dores, de falta de fé, de falta de confiança. Eu abençoo a tua vida como ministro da palavra de Deus. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que não está inscrito neste canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu joinha, o seu like, comente, porque o YouTube entenderá que uma palavra como essa, ela deve chegar a mais pessoas, e me ajude a evangelizar. Que Deus possa te abençoar. Amanhã, domingo, eu estarei aqui no mesmo horário, às 19 horas, falando da palavra de Deus para a sua vida. Fique bem, Deus te abençoe e até lá.